Força Tarefa em Defesa da Amazônia vai atuar por mais um ano contra infratores ambientais. Operação policial investiga a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, que você vai ver também. Nessa semana acontece o pagamento de 3 benefícios diferentes. Milhões de brasileiros terão direito a receber. A gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu que completa um mês nesta semana. E ainda, caixa preta de avião que caiu na China é encontrada. E na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal, trazemos um alerta. É a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. A Força Tarefa em Defesa da Amazônia vai atuar por mais um ano contra infratores ambientais. A portaria com a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força Tarefa da Advocacia Geral da União, que atua em defesa da Amazônia, vai permanecer na missão por mais um ano. Ela foi instituída em setembro de 2019 para atuação nas demandas judiciais que tenham por objeto a defesa de políticas públicas ambientais prioritárias da União, do IBAMA e do ICMBio, dos 9 estados que integram a Amazônia Legal. Na sua última ação, em fevereiro deste ano, a Força Tarefa conseguiu o bloqueio de bens de um infrator ambiental no valor de mais de 78 milhões de reais, após o desmatamento de uma área de quase 4.000 hectares. O dinheiro deve ser usado para garantir a recuperação da área degradada na região. Até dezembro de 2021, haviam sido ajuizadas 174 ações civis públicas contra infratores ambientais. Uma operação policial investiga a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Ao menos 3 pessoas foram presas em um esquema que movimentou cerca de 3 bilhões de reais em 3 anos. A Operação Mercador de Ilusões acontece em 9 estados e no Distrito Federal. A ação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro é contra a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. Os agentes saíram às ruas para cumprir, no total, 6 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Os agentes cumprem os mandados na capital fluminense, nos municípios de São Gonçalo e Belford Roxo e nos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Amapá, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além do Distrito Federal. Segundo a Força Tarefa, o esquema foi usado por Antônio Hilário Ferreira para ocultar o dinheiro arrecadado com a venda de drogas e para comprar armas e entorpecentes. O Ministério Público do Rio de Janeiro destacou que os criminosos utilizam uma prática conhecida como smurfing, que consiste em depósitos de grandes quantias de forma fracionada. O dinheiro teria sido depositado em contas bancárias de empresas de laranjas, atuantes em atividades de importação e exportação e de transporte rodoviário de cargas. A primeira vara especializada do crime organizado do Rio também determinou o bloqueio de 681 milhões de reais nas contas dos suspeitos e a apreensão de bens. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 4ª edição do Fórum Global de Negócios da América Latina. Ele destacou o compromisso do Brasil na abertura da economia no pós-pandemia e convidou países a investirem no Brasil. Durante o Fórum Global de Negócios da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não vai haver excesso de gastos, nem irresponsabilidade fiscal no Brasil. No evento, que conta com a participação de vários presidentes, Bolsonaro destacou as privatizações e concessões brasileiras, além dos compromissos internacionais firmados pelo desenvolvimento sustentável. Ele também falou dos resultados obtidos com o programa de parcerias e investimentos. Além dos nossos esforços de recuperação sustentável da economia, estamos implementando o maior programa de investimentos em infraestrutura de nossa história e um dos maiores do mundo, o Programa de Parcerias de Investimentos. Nestes últimos 3 anos, transferimos 131 ativos para a iniciativa privada, com potencial de gerar mais de 150 bilhões de dólares em investimentos
e cerca de 25 bilhões de dólares em outorgas. E o dólar segue em queda nesta quarta-feira, negociado abaixo de R$ 4,90. Esse é o sexto pregão consecutivo de perdas. Nesta manhã, por volta das 9h40, a moeda norte-americana caía 0,31% e era cotada a R$ 4,89. Já ontem, o dólar fechou em queda de 0,60%, cotado a R$ 4,91. O menor patamar de fechamento desde o dia 24 de junho. A moeda norte-americana passou a acumular queda de 4,69% no mês e no ano a baixa é de 11,85% frente ao real. Os juros em patamares elevados no Brasil e o diferencial em relação aos juros nos Estados Unidos e de outras economias têm contribuído para o fluxo de dólares no país e a valorização da moeda brasileira. E ainda há a previsão de mais um aumento na taxa básica de juros pelo Copom por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que deve trazer consequências a longo prazo para o país. E agora uma boa notícia para quem está precisando daquele dinheirinho extra. Nessa semana acontece o pagamento de 3 benefícios diferentes. Milhões de brasileiros terão direito a receber. Confira os detalhes com o repórter Kleber Werneck. E nesta quinta-feira começou o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários que têm número de inscrição social UNIS final 3. Até sexta-feira também irão receber as pessoas com número de inscrição final 4, 5 e 6. O valor mínimo é de R$ 400, mas pode chegar até R$ 1.200 no caso de mães solteiras. Na sexta-feira começa o pagamento das pensões, aposentadorias e benefícios do INSS. E o calendário também obedece o número da inscrição. As pessoas que têm inscrição final 1 e recebem um salário mínimo serão as primeiras a receberem. Nessa semana também começou o pagamento do PIS/PASEP para os trabalhadores que receberam em média 2 salários mínimos no ano passado e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada. O valor desse benefício é de R$ 1.200, mas vai depender da quantidade de meses trabalhados em 2021. De São Paulo, Kleber Werneck. Agora uma atualização sobre o conflito no leste europeu. Um bombardeio russo em um bairro residencial na capital ucraniana, Kiev, deixou 4 feridos e danificou várias casas nesta quarta-feira. Novos atentados na capital da Ucrânia. O bairro de Nivik, localizado na parte mais próxima à linha de frente da cidade, a cerca de 5 quilômetros de distância, foi atingido por tiros de artilharia na manhã desta quarta-feira. Em um comunicado, a administração de Kiev afirmou que há feridos. Uma casa foi completamente destruída e incendiada e vários edifícios foram atingidos por estilhaços. O ataque destruiu vitrines de lojas vizinhas, janelas de prédios e várias árvores neste bairro residencial. Foi um golpe no teto. Saí de casa para fumar um cigarro e quando voltei aconteceu. O teto desabou. A capital ucraniana foi colocada sob toque de recolher de 35 horas desde a noite de segunda-feira, depois que ataques russos destruíram um shopping, matando pelo menos 8 pessoas. Quase 100 mil pessoas permanecem presas nas ruínas da cidade ucraniana de Mariupol. Elas sofrem de fome e sede diante dos incansáveis bombardeios. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, advertiu que milhares de pessoas permanecem presas nas ruínas da cidade de Mariupol, sitiadas pelas forças russas. Hoje há cerca de 100 mil pessoas na cidade em condições desumanas, num bloqueio completo, sem comida, água ou remédios, sob bombardeio constante. Há mais de uma semana estamos tentando organizar corredores humanitários estáveis para os moradores de Mariupol e a maior parte de nossas tentativas, infelizmente, são frustradas pelos ocupantes russos. Zelensky disse na terça-feira que mais de 7 mil pessoas haviam fugido em 24 horas, mas um grupo que seguia por uma rota humanitária, resultado de um acordo, foi capturado pelos ocupantes.
O porto de Mariupol, no Mar de Azov, é fundamental para a Rússia, como ponte terrestre entre suas tropas na Crimeia, no sudoeste, e territórios controlados por Moscou no norte e leste. As agências da ONU estimam que 20 mil civis tenham morrido na cidade, enquanto a ONG Human Rights Watch descreveu um inferno repleto de cadáveres e prédios destruídos. O Ministério da Defesa russo relatou alguns progressos no sudoeste da Ucrânia e alegou ter atacado a infraestrutura militar em todo o país. Mas a Ucrânia e seus aliados argumentam que as forças russas sofrem pesadas baixas, estão mal equipadas e são incapazes de operações complexas. O que eu diria a vocês é que vimos indicações de que os ucranianos estão mais na ofensiva agora. Eles têm defendido de forma muito inteligente, muito ágil e criativa, em lugares que consideram certos para defender. Temos visto que em alguns lugares, particularmente no sul, perto de Kherson, eles têm tentado retomar o território. They have tried to regain territory. A Rússia mantém o ataque apesar das fortes sanções ocidentais que levaram empresas internacionais a deixarem o país. E a Rússia acusou o governo americano de atrapalhar as negociações com a Ucrânia. As declarações foram dadas pelo chanceler Sergei Lavrov, que considerou que o objetivo de Washington é dominar a ordem mundial, com as sanções como um meio para alcançar a meta. Conversas começaram, elas são difíceis. O lado ucraniano, ainda que entenda que algumas coisas precisem ser acordadas, muda constantemente de posição, rejeita as próprias propostas. É difícil evitar a impressão de que nossos colegas americanos estão segurando a mão deles. O ministro russo também criticou os países ocidentais que lotam a Ucrânia de armas, que, de acordo com Lavrov, são destinadas a manter pelo maior tempo possível Moscou e Kiev em um estado de combate. O chanceler afirmou que as sanções anunciadas contra a Rússia desde o início da ofensiva têm o objetivo de suprimir o país como obstáculo ao mundo unipolar. Moscou disse hoje que só usará armas nucleares em caso de uma real ameaça. Já os países ocidentais devem anunciar na próxima quinta-feira novas sanções contra a Rússia e reforçar as medidas já impostas. A declaração foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, poucos dias depois da invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro, enquanto o exército russo se deparava com a forte resistência das forças ucranianas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou em alerta todos os componentes da força de dissuasão nuclear, o que provocou protestos internacionais. O Ocidente teme que exista a possibilidade de Moscou recorrer a armas nucleares de pequeno tamanho, conhecida como táticas. Os países ocidentais devem anunciar na próxima quinta-feira novas sanções contra a Rússia e reforçar as medidas já impostas. Além disso, o presidente americano Joe Biden vai anunciar uma ação comum para reforçar a segurança energética da Europa. O objetivo é reduzir a dependência do gás russo. Os membros da União Europeia debatem há vários dias um possível embargo sobre o petróleo russo. E veja a seguir, por poucas horas, meninas afegãs do ensino médio puderam retornar às aulas. E ainda, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal, trazemos um alerta. Em instantes, nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Subiu para 7 o número de mortos após o temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no último domingo. O Corpo de Bombeiros localizou mais 2 vítimas que ficaram soterradas na rua Washington Luiz. Os corpos encontrados são de um homem adulto e de uma adolescente ainda sem identificação. Os 140 bombeiros e cães farejadores procuram por mais uma vítima desaparecida nessa mesma região. 34 pessoas foram resgatadas com vida. Mudando de assunto, o consórcio novo PNI arrematou a concessão dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná.
por 375 milhões de reais. Após disputa acirrada com o consórcio Reserva Iguaçu, a proposta vencedora do novo PNI teve ágio de 349%. O projeto de concessão prevê investimentos de mais de 500 milhões de reais em novas infraestruturas e outros 3 bilhões de reais na operação do parque durante o período previsto de 30 anos. Com quase 200 mil hectares, a reserva é considerada a maior de Mata Atlântica da região e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade. O parque recebe, em média, mais de 2 milhões de turistas por ano. E agora a gente vai para mais um destaque internacional. Uma caixa preta do Boeing 737, que caiu na segunda-feira na China, com 132 pessoas a bordo, foi recuperada. O anúncio foi feito hoje pela Administração da Aviação Civil do país. O Boeing 737-800 continha 2 caixas pretas, uma na parte posterior da cabine de passageiros, que registra os dados do voo, e outra na cabine de comando, que tem um gravador incorporado. Ainda não se sabe qual das duas foi localizada e a busca pela outra continua. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As circunstâncias deste acidente são raras. O radar de aviação mostra que o avião desceu rapidamente em alta velocidade vertical durante o voo. Esperamos recuperar as 2 caixas pretas com os gravadores de voo, o de dados e o de voz da cabine, e entregá-los a um laboratório profissional. Isso é fundamental para entender o que aconteceu no incidente e reunir as causas. O voo decolou de Kunming e seguia para Cantão, mas na metade do trajeto perdeu mais de 26 mil pés de altura em apenas 3 minutos e caiu na região de Guangxi. Até o momento, o governo não anunciou oficialmente a morte dos passageiros. E agora uma triste realidade. Por poucas horas, meninas afegãs do ensino médio puderam retornar às aulas. Só que a alegria não durou muito. Uma ordem do governo fez elas voltarem para casa poucas horas depois. Uma equipe estava em um dos maiores centros de ensino de Cabul quando um professor ordenou que as alunas retornassem para casa. Abatidas, as estudantes organizaram o material e, entre lágrimas, deixaram o local. Quando os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021, as escolas estavam fechadas devido à pandemia, mas apenas os homens e as mulheres do ensino básico foram autorizados a retornar às aulas meses depois. A comunidade internacional considera o acesso das mulheres às escolas um ponto fundamental nas negociações de ajuda e reconhecimento do regime islamita, que no mandato anterior proibiu a educação para mulheres. Em 7 meses de governo, os talibãs determinaram várias restrições às mulheres, que foram excluídas dos empregos públicos, enfrentam controles na forma de vestir e são impedidas de viajar sozinhas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. E claro, eu espero você. Até mais.